Robs, a hora que você quiser começar, Tá bom. se quiser dar mais uns 10 minutos, esperar até umas 7h10. Até mais Mas uns se 7 quiser... minutinhos. Vou pedir desculpa, então, Isso. para todos que estão ouvindo, para a gente esperar mais 7 minutinhos, para, quem sabe, dar tempo de alguém mais chegar. 7 minutinhos. Dá tempo de tomar uma água. Quem quiser buscar uma água, um café, Mandar uns zaps. mandar um zap, podem ficar à vontade. Receba essa homenagem sem tudo que é sucesso, a sua dedicação e o seu empenho para com os alunos. Já temos 32 vítimas aí, Paulinha. Sem eu e você. Eu vi. Bom, gente, a gente vai esperar só mais alguns minutinhos. Quem quiser ir tomar um café, uma água, pode ficar à vontade. Eu peço desculpas, mas a gente aguarda só mais um pouquinho e daí a gente já dá prosseguimento. Quanto tempo demorou a palestra do juiz ontem? Vou te falar que a gente prolongou um pouco. É? E o assunto estava tão bom que na hora que eu olhei, já era quase 9. Nossa! Que bacana. Não, o tempo vai passando, você não vê. Aí na hora que você olha, fala, meu Deus, eu tenho que terminar agora, senão o povo vai começar a querer me bater. Não, é um tema tão legal, né? Não, e a turma estava super interessada, ninguém estava reclamando, né? Porque tem algumas palestras que o povo fica, ai, termina logo. Mas o assunto dele foi muito bom. Não, e ele é uma pessoa especial também, né? Não, ele gosta, né? Ele faz por amor, você sente. É igual a gente. Isso é comum em todos nós. Né? Paulo, não abre a porta, hein? Ó. Não abre a porta do telefone. Pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu conheço o povo aqui. Eu vi que tem o Pellegrini, Benevides, que trabalha comigo. Quem mais? Algumas pessoas eu conheço. Tem vários membros da comissão. A doutora Ana Paula, você conhece? De Brasília, tá aqui também. Onde que ela tá? Deixa eu ver aqui. Mas ela Benevides, tá com a estou te câmera vendo. desligada. Ah, Pellegrini eu já vi, abriu a câmera. Cadê a Ana? Pellegrini, boa noite. Pellegrini trabalhou comigo no ambiental. Ai, que legal. Mais uma vítima minha. Foi picado pelo bichinho também. Tem a marca aqui, ó. Maravilha. Tem a Renata de São Paulo. O senhor conhece? Renata? Uhum. Só se ela abrir a câmera, eu não me lembro. Benevides é major, trabalha comigo no meu batalhão lá, é o meu coordenador operacional. Legal. Acho que a gente pode comer. Bom, falta 3 minutinhos. Né? Se o senhor quiser começar, vamos. Então tá.
Você quer falar alguma coisa antes ou posso começar? Pode dar suas boas-vindas e aí eu leio o seu currículo rapidamente. Ah, então tá bom, que chique. Então tá bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante simples. Eu coloquei essa farda aqui para mostrar para as pessoas que eu sou um policial militar, né? Então tenho alguma experiência em atendimento de ocorrências, em geral, mas também de as que versam sobre maus tratos aos animais, porque trabalhei pelo menos 2 décadas na Polícia Ambiental aqui de São Paulo. Então, primeiro agradecer a doutora Pauliane Rodrigues, né, que está aqui diante de nós, mesmo que digitalmente. Ela é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Goiás, é uma pessoa muito amiga, muito séria, muito comprometida com a causa. Por mais que eu tentasse fugir inúmeras vezes, ela sempre conseguiu me pegar. Eu fui 2 vezes já para Goiás para palestrar, e porque eu tenho certeza que ela acredita nesse assunto que a gente vai tratar hoje, então ela dá muita importância para isso. Então já fica aqui meu respeito, meu agradecimento para a doutora Pauliane. Também cumprimentar o doutor Lúcio Flávio, né, que é o presidente da OAB do estado de Goiás. Só pedir para o pessoal desligar o microfone. Pessoal que for chegando, por favor, desligue o microfone. Isso, por favor. Então, só voltando, né, agradecer ao doutor Lúcio Flávio, que é o presidente da OAB de Goiás, porque nós percebemos que quando o presidente ele dá força para a comissão, essa comissão ela se torna não só importante, mas muito ativa. Quem conhece aí a doutora Pauliane, né, ela sabe que tem a força da OAB de Goiás, e isso, de fato, faz muita diferença. E também cumprimentar o palestrante de amanhã, que eu não sei se está nos assistindo, mas é uma pessoa que eu também conheço, muito interessante de ouvir, que é o Dr. Reinaldo Veloso, presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Nacional. Então, aqui fica o meu cumprimento a todos. Então, devolvo a palavra aí para a doutora Pauliane. Bom, gente, hoje nosso palestrante virou um amigo. Quando ele esteve aqui em Goiânia, não teria como a gente não ser amigos, né, doutor? Né, Robs? Porque é uma pessoa maravilhosa, que sempre que eu preciso, estou falando com ele, a gente está trocando informações, e uma pessoa fantástica, autor de um livro maravilhoso que nós vamos disponibilizar no nosso chat, tá? Quem tiver o interesse do livro dele, a gente vai deixar disponível para quem tiver o interesse no chat. De forma gratuita. De forma gratuita, como sempre. Né? Hoje o tópico vai ser teoria do link, ligação dos maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas, e a importância da nova legislação no combate desse erro. Né? O Robs, ele é tenente-coronel, graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar de Barros Branco, em Direito pela Universidade Paulista em 2002, pós-graduado em Direito Público e Privado pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus em 2005, com especialização em Direito Penal Ambiental pela Escola Paulista de Magistratura em 2007, mestre em 2013 e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Departamento de Pós-Graduação do Centro de Altos Estudos da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2018. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e comandante do 22º Batalhão de Polícia Metropolitana. Ainda continua? Sim, sim. Desde maio de 2019. Muita honra. Ele também exerceu as seguintes funções. Ele é conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, representando o Conselho Nacional de Comandantes Gerais da Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, conselheiro do Conselho Superior do Meio Ambiente, COSEMA, representante da Polícia Ambiental, colaborador convidado da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Ele também ele é o autor do livro Maus Tratos aos Animais, Violência contra as Pessoas, a aplicação da teoria do link nas ocorrências policiais da Polícia Militar Paulista em 2013. Ele até reformulou o livro, né, Robs?
deu uma reformulada no livro recentemente, é o que a gente vai deixar para vocês o link no chat. Vamos ver o que mais. Ele também escreveu capítulos nas seguintes obras: Direito Ambiental e Sustentabilidade, em 2017, Tratado de Medicina Veterinária, 2018. Ele também fez alguns trabalhos fora do Brasil, na Noruega, Londres, Inglaterra, Crime e Vitimologia, publicado em Lisboa, Portugal, de 2018. Muito obrigada, Dr. Hobbs, por ter aceito o nosso convite. É um prazer, né, ter o senhor aqui como nosso palestrante. Oi, Ana Paula. Pode começar. Então tá bom. A palavra. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela e vamos ver se dá tudo certo, tá? Vamos lá. Entrou? Entrou. Tá. Todo mundo acompanhando? Todo mundo pronto para a correria de informações? Então tá bom. Então, pessoal, só agradecendo mais uma vez a doutora Pauliane. Eu não sou psicólogo, não sou veterinário, sou um oficial da Polícia Militar, pesquisador dos assuntos que envolvem crueldade animal já há muitos anos e, de uma forma geral, da legislação de proteção aos animais, tanto domésticos como silvestres. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma pesquisa. Então, informações que podem ter a ver com aspectos psicológicos, informações que podem ter aspectos com situações veterinárias, eu poderei responder com base na pesquisa, mas enfatizando sempre que eu não sou um psicólogo, né? São conclusões baseadas em trabalho acadêmico, tá bom? Então, com essa observação, eu vou iniciar aqui, então, a nossa palestra, que vai versar sobre a teoria do link, maus tratos aos animais e violência contra as pessoas, e a gente vai fazer aqui um spoiler, né, bem rápido sobre a Lei Sanção, que é a Lei Federal 14.064, de setembro de 2020, essa que foi editada muito recentemente e que está gerando algum tipo de discussão, se ela é especicista, que ela é inconstitucional, que é absurdo, os maus tratos aos animais para todos os animais, não só para cachorro e gato. Então, nós vamos discutir muito rapidamente aqui, né? E, ao contrário das críticas que eu ouço, eu acho que é um avanço, até diante do momento, né, de democracia que nós vivemos, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, todos prontos, né? Nossa palestra ela vai ter um pedacinho bastante difícil até, porque é um rememorar de algumas informações, alguns dados de segurança pública, e não sei porquê, viu, Pauliano, eu elegi Goiás para fazer um comparativo, né? Vou falar um pouquinho sobre a teoria do link, né, desde quando ela começou e até onde ela está nesse momento, né? Fazer um revival sobre a teoria do link, muitos que estão assistindo conhecem, falar um pouquinho da teoria do link no Brasil, né, como ela começou e como ela está, muito rapidamente, e tratar um pouquinho da Lei Sanção, tá bom? E no final nós vamos ter conclusões. Eu vou só pedir de novo para que todo mundo desligue o microfone, senão atrapalha aqui o coitado palestrante, tá velhinho já, tá bom? Então tá, tudo bem? Bom, há um atlas que era editado já há alguns anos pelo IPEA e pelo Fórum de Segurança Pública, que é uma organização não governamental com apoio, porque produz pesquisas excelentes. Tem, às vezes, algumas críticas em relação à metodologia, mas eu considero um excelente trabalho e que dá alguma informação sobre os dados de segurança pública em geral. Que se discuta questões que envolvam metodologia e etc., mas, enfim, é uma instituição séria que produz dados muito importantes para o Brasil. Então, eu sigo esse Atlas da Violência como referência para o meu trabalho, para a minha profissão, e discuto as questões metodológicas, mas eu acho extremamente relevante para aqueles que puderem conhecer, que quiserem conhecer, que pesquisem. Ele é gratuito, ele é aberto. Inclusive, se eu não estou enganado, ontem, no jornal O Globo, foram divulgadas informações baseadas no Atlas da Violência, que teve uma edição até especial
para esse período de pandemia. Normalmente eles trabalham com um ano, né? Então, 2020, na verdade, vai tratar do ano de 2018, mas eles tiveram um pedacinho especial para tentar avaliar como é que foi a situação dos crimes no período de pandemia. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre os dados da segurança pública no Brasil e também os dados da segurança pública para Goiás, tá? A ideia aqui é mostrar uma conexão, lá na frente nós vamos fazer isso, dos tipos de crime, os crimes que acontecem dentro de casa, os crimes que são típicos de violência doméstica e que, no final, nós vamos indicar que os maus-tratos aos animais, na verdade, podem, servir como sentinela para crimes envolvendo não só animais, mas pessoas no futuro, tá bom? Crimes violentos. Então tá, aqui são meras leituras, eu vou destacar aquilo que eu acho mais relevante. Então, a fonte é o Atlas da Violência. Em 2018, a taxa de homicídios no Brasil foi de 27,8 mortes para um grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, 57.956 mortos em 2018. Essa foi a menor taxa de homicídios em 4 anos. 2017, para o pessoal ter uma ideia, foi a maior, com 31,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Observe, Goiás teve taxa de 38,6 homicídios. Então, percebam que Goiás está acima da média nacional, para um grupo de 100 mil habitantes, tá bom? Foram 2.675 mortos. É uma taxa elevada, nós temos que considerar isso, mas ela está em tendência de queda, que é uma coisa que nós temos que olhar quem analisa dados estatísticos. Então, 2017 foram 42,8, foi 42,8 a taxa, e 2016, 45,3. Então, para esse ano de 2018, 38,6. Então, Goiás apresenta uma taxa, uma indicação de redução, mas ainda está acima da taxa nacional. Em 2018, 12 mulheres morreram por dia, uma a cada 2 horas, assassinadas todos os dias no Brasil. Foram 4.519 mulheres. A taxa é de 4,3 mulheres para um grupo de 100 mil mulheres. 2018, em relação a 2017, teve uma redução de 8,4%. Em Goiás, observe aí, Pauliane, a taxa é de 6,4 mulheres assassinadas para um grupo de 100 mil mulheres. É uma taxa alta. Goiás tem a 5ª maior taxa de mulheres mortas em homicídios. Só para vocês terem ideia, São Paulo tem 2 mulheres para um grupo de 100 mil. Quer dizer, a taxa de São Paulo é significativamente baixa em relação às demais do país, e Goiás é o 5º estado que tem a maior taxa, tá bom? Por que isso é importante, gente? Porque nós vamos falar daqui a pouquinho de que as mulheres são vítimas, como todo mundo sabe, de violência doméstica, feminicídio, etc. E isso tem muito a ver com o nosso assunto, que é a teoria do link. 30,4% desses homicídios no Brasil, 30,4% desses homicídios de mulheres no Brasil foram feminicídios. Ocorreram dentro de casa, em um contexto de violência doméstica. 53% foi com o uso de arma de fogo e 26,9% com uso de faca. Foram assim que essas mulheres morreram. Reforça-se que a literatura reconhece que as mortes violentas intencionais que ocorrem dentro de residências são normalmente perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas. Ou seja, são clássicos casos de violência doméstica. Normalmente o companheiro, o ex-companheiro. E interessante aqui que esse Atlas 2020, ele traz algo que me chamou muita atenção, que a taxa de homicídios de mulheres fora da residência continua seguindo uma tendência de queda. Como no Brasil inteiro, os homicídios estão tendo uma tendência de queda. Porém, a taxa de homicídios de mulheres dentro da residência, casos de violência doméstica, de feminicídio, aumentou 8,3% entre os anos de 2013 e 2018 e permaneceu constante entre 2017 e 2018. Ou seja, diferentemente dos homicídios em geral, que acontecem fora de casa, que diminuíram, os homicídios de mulheres, feminicídios, tiveram uma taxa de aumento até 2017, contrariando a regra geral dos homicídios, e manteve 2017 e 2018 o mesmo patamar, ou seja, não teve uma tendência de queda. Por que será?
E aqui usando também uma outra publicação agora do Fórum de Segurança Pública, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. Ele traz dados também super importantes, de uma forma geral, acho importante a gente conversar. 1.326 mulheres vítimas de feminicídio no país, né? Como diz a ONU, nós também temos, nós somos o país com o quinto país com a maior taxa, com a taxa mais elevada de feminicídios do mundo. Em 88% dos casos, o autor era companheiro ou ex-companheiro das vítimas. No Brasil, nós tivemos um estupro em 2018 a cada 8 minutos. E 57,9% das vítimas tinham até 13 anos de idade. Muitas delas foram vítimas dos seus próprios pais. E nós tivemos um registro de violência doméstica a cada 2 minutos no Brasil. 266.310 lesões corporais dolosas contra mulheres em 2018 no Brasil. Uma outra publicação super importante também do Fórum de Segurança Pública, Mulher Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, na segunda edição, os dados são de 2018. 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2018. 76,4% das vítimas informaram que o agressor era alguém conhecido, sendo 23,8% namorado, cônjuge ou companheiro, 15,2% era ex-namorado ou ex-companheiro, e 21,1% eram vizinhos. 42% das vítimas sofreram violência dentro de casa. 52% das vítimas não fizeram nada. 22% das vítimas procuraram órgãos oficiais. E 29,6% das vítimas procuraram órgãos não oficiais. Esses dados eu sempre apresento com a finalidade de mostrar o tamanho da segurança, o tamanho do impacto da violência na sociedade. E também tentar, de alguma forma, sensibilizar a segurança pública. Aqui não é segurança pública do Estado, é da União, do Estado, do município, e todos aqueles que têm alguma missão de proteger as pessoas, no sentido de que a segurança pública ela precisa imaginar uma forma de antever os crimes, de evitar que os crimes aconteçam, porque as perdas são enormes, às vezes são irreparáveis. Então, para nós, segurança pública, em geral, e aqui tem guarda, tem polícia militar civil, tem polícia federal, rodoviária federal, tem todas as polícias, todos os órgãos que integram a segurança pública, um sentido de preservar a vida das pessoas, proteger a ordem pública, trazer tranquilidade para as pessoas. Então, o que nós temos que tentar imaginar é como nós podemos evitar crimes. E aqui, já usando o gancho do que nós vamos tratar daqui a pouquinho, a teoria do link, eu faço essa chamada, que é uma tela de um filme chamado Minority Report, que ele é de 2002. Esse ator, Tom Cruise, ele era um policial, né, e que ele tinha informação privilegiada que vinha até ele. Ele fazia parte de um corpo de elite de policiais que recebiam as seguintes informações: olha, tal pessoa está pensando em cometer um crime. Ele recebia isso por meio de mulheres videntes que ficavam preservadas num determinado local e que passavam as informações para a polícia. E aí ele chegava com antecedência e prendia essa pessoa. Será que a gente consegue fazer isso na segurança pública? Claro que não. Então, tudo aquilo que pode gerar uma antecipação de informação para evitar crimes futuros, nós temos que observar. Nós não temos bola de cristal e nós não estamos nesse filme chamado Minority Report. Então, nós temos que observar o que nós podemos fazer em relação ao que nós chamamos de prevenção primária. Ou seja, criar fatores que inibam ocorrência de outros crimes. Então, quero apresentar para vocês aqui uma das propostas dadas pela pesquisa da teoria do link. E como surgiu essa pesquisa? Ela é recente no Brasil, mas ela não é tão recente. E, de fato, ela começou com os pesquisadores imaginando uma forma de tentar entender a mente do homicida. Ou seja, por que uma pessoa comete homicídio? Isso começou lá na década de 60. E com esses dois autores, John Marshall McDonald, em 1963, e Daniel Hellman e Nathaniel Blackman, em 1966. O primeiro, McDonald, ele é responsável por esse triângulo aí, ó.
que a gente chama de tríade do sociopata ou tríade McDonald. E nós vamos explicar por quê. Se vocês olharem no triângulo, tem lá enurese, que é fazer xixi na cama, crueldade animal e pirotecnia, brincar com fogo, colocar fogo nas coisas. Preste atenção. Esse pesquisador, John Marshall McDonald, ele tinha interesse, então, de tentar entender por que a pessoa comete um homicídio. Ele começou da seguinte forma. Pesquisou 100 pacientes, todos condenados por homicídio, do Hospital de Psiquiatria de Denver, nos Estados Unidos. E verificou que muitos desses criminosos apresentaram essa tríade, ainda quando crianças ou adolescentes. Por que será? Então, ele é visto sempre como um pioneiro, no sentido de identificar a crueldade animal como um comportamento propenso a indicar as pessoas violentas no futuro. Olha a tríade. Então, dessas 100 pessoas que ele pesquisou, muitas delas tinham essas características quando crianças ou adolescentes. Elas faziam xixi na cama, elas eram cruéis com animais e elas eram incendiárias. Muito interessante. Então, a hipótese dele é que um criminoso ou uma criança, quando ela tinha essa tríade, ela tenderia a ser um homicida no futuro. Esses dois pesquisadores, Daniel Hellman e Nathan Blackman, em 1966, eles revisitaram essa pesquisa de McDonald. Como eles fizeram? Pesquisaram 84 prisioneiros do Missouri, no Centro de Saúde Mental de São Luís, e perceberam o seguinte, 31 deles foram condenados por crime violento. Porém, 15 deles apresentaram a tríade completa ou parte dela. Então, não era só homicida. Eles foram condenados por crimes violentos. Então, perceba-se o seguinte, a crueldade animal, os maus tratos aos animais, não era o interesse da pesquisa. E sim a presença da tríade de comportamento, porque eles estavam tentando identificar por que uma pessoa cometia homicídio, ou porque ela era violenta. Tá? Mas chamou a atenção o fato de, na tríade, ter a crueldade animal. O que eles concluíram? Que a presença da tríade na infância e adolescência seria um prognóstico de uma pessoa com provável comportamento antissocial e violento no futuro. E assim, quanto mais cedo fosse detectada a tríade, mais cedo se evitariam os crimes violentos, e não só o homicídio. Fernando Tapia, diferentemente dos outros pesquisadores que pesquisaram pessoas velhas e condenadas, ficou interessado em pesquisar crianças e adolescentes que já tinham sido condenadas por crueldade animal. O que ele fez? Ele pesquisou 18 crianças e adolescentes na seção de psiquiatria infantil da Universidade de Missouri. E vocês vão perceber que a maior parte das pesquisas são americanas. Começou lá, tá bom? E essas crianças e adolescentes tinham entre 5 e 14 anos de idade e tinham um reconhecido histórico de crueldade animal. Elas foram selecionadas exatamente pela persistência de crueldade animal, mesmo que outros comportamentos violentos estivessem presentes. Interessante, né? Ele verificou que em nenhum desses pacientes, ainda quando crianças e adolescentes, tinha a tríade completa. Faziam xixi na cama, enurese e crueldade animal. Entretanto, ao menos 2 sempre apareciam, e uma delas necessariamente era a crueldade animal. Então ele escreveu esse livro, né, Crianças que são cruéis com animais, e ele se tornou uma referência por seu rigor científico, era uma pessoa muito séria, eu estudei o trabalho dele, e muito bacana de ler. Tá? É bem complexo, mas vale a pena. Em 77, Fernando Tapia continuou o estudo com aquelas mesmas crianças que ele já tinha pesquisado tempos atrás. Tá? E o que ele fez? Ele pesquisou 13 crianças daquelas 18 e concluiu o seguinte, e ele pesquisou 8 anos depois. Tá? 8 delas apresentaram outros registros criminais de crueldade animal. 11 tinham dificuldades familiares, 7 com pais divorciados, 9 com doenças mentais na família e 4 com pais com registros criminais. Uma das conclusões, talvez uma das mais importantes, né? Os fatores ambientais na família e o comportamento dos pais tinham um efeito significativo no comportamento futuro das crianças e adolescentes. E ainda, que nem sempre a crueldade animal desaparece com a maturidade. Ele indicou como tratamento inicial retirar aquelas crianças e adolescentes do lar caótico em que elas se encontravam. E aqui vem uma das maiores contribuições de Fernando Tapia, que é criar aquele conceito de sentinela,
de bandeira vermelha, informando que quando há um animal maltratado no ambiente familiar, isso deve chamar atenção, porque além desta vítima animal, outras já podem existir ou podem vir a existir. Esse é o conceito de bandeira vermelha, o conceito de sentinela, que foi trazido por Fernando Tapia, que começou a estudar as crianças em 1971, com os estudos até 77. Em 79, esse pesquisador chamado Alan Feltens escreveu esse trabalho chamado Antecedentes Infantis de Comportamentos Agressivos em Pacientes Masculinos de Psiquiatria, um nome enorme. O que ele fez? Pesquisou por 11 meses no Serviço de Psiquiatria do Centro Médico Naval Americano, com 429 pacientes. Eles foram entrevistados, obtendo-se o histórico de roubo, assassinatos, ameaças, violência e uso de armas letais. Os pacientes mais violentos foram separados daqueles que não possuem histórico de agressividade, e também os históricos de crueldade animal. Interessante. A pesquisa concluiu que era mais comum o histórico de crueldade animal no grupo de pacientes agressivos masculinos do que nos não agressivos, relacionando diretamente a crueldade animal com a agressividade. Em 80, Em 80, nós tivemos uma outra publicação de Alan Feltens, Agressão contra Gatos, Cachorros e Pessoas. Ele estudou 346 pacientes, que foram separados em 2 grupos. Um deles apresentava comportamento específico de crueldade animal e o outro comportamento violento não especificado, diferente da crueldade animal. Ele queria saber o que esses 2 grupos tinham em comum, especialmente em relação à infância e os fatores ambientais onde cresceram. Mais de 60% deles receberam punições brutais de seus pais, possuíam comportamentos destrutivos e brigavam na escola. E foi o grupo separado pelo comportamento de crueldade animal que apresentou o maior nível de agressividade contra as pessoas, porque foi nesse grupo que a sobreposição de crueldade animal e violência contra as pessoas foi mais caracterizada. Ou seja, uma tendência muito clara de quem maltrata animal também seja uma pessoa mais violenta do que as demais pessoas da sociedade. E aqui, só uma chamada para dizer que desde a década de 70 entrou no radar do FBI o estudo do link, especialmente para casos seriais de estupro, de homicídio. O que o FBI começou a fazer? Ele lá já tinha o fichamento dessas pessoas que cometiam esses crimes, porque lá não eram de menor potencial ofensivo, as pessoas são de fato cadastradas, né, relacionadas. E quando o FBI tinha notícia de que estava morrendo pessoas de forma serial, né, pessoas sendo estupradas, mas não tinha informação da sociedade, só tinha os vestígios, o corpo, etc., por onde eles começavam a pesquisar? Com as pessoas que tinham cadastro, que já tinham algum tipo de relação com qualquer tipo de crueldade animal e que tenham, de alguma forma, sido fichadas pela polícia. Então, todas as pessoas eram visitadas, pesquisadas, e muitas delas foram presas por conta desse histórico e depois se conectou aos crimes anteriores que eles tinham cometido, seriais. Olha que interessante. E não é de se imaginar que isso não tem evoluído. Eu li, inclusive, há 2 dias atrás, numa revista que eu recebo, Linkletter, que é do professor Phil Arco, em que o FBI ele tem um sistema novo, um banco de dados, NBIRS, Novo Sistema Nacional de Relatórios com Base em Incidentes, que é gerido pelo FBI. São dados de 2018, que indicam o seguinte, que os assaltos, vandalismo e roubo são os mais comuns de 8 crimes que são praticados pelos mesmos criminosos que praticam crueldade animal. Eles estão cruzando todas as informações em um banco de dados nacional que hoje está sendo gerenciado pelo FBI. Muito interessante como eles estão dando a importância para o tema e relacionando ao link. Em 85, as pesquisas continuaram, agora com Alan Feltens, aquele mesmo que a gente já comentou, e Stephen Keller, nesse trabalho chamado Crueldade Animal na Adolescência entre Criminosos e Não Criminosos. Também um trabalho bastante interessante e eu aconselho aqueles que quiserem se aprofundar a ler. A gente não acha com muita facilidade os livros aqui, eu mesmo tive que pedir para amigos que eu tenho nos Estados Unidos trazer para mim, mas eles são mais acessíveis hoje do que há 10, 15 anos atrás, quando a gente começou a pensar um pouco mais sério em relação ao link, tá?
Nessa pesquisa, 152 pacientes de penitenciárias federais foram separados por nível de agressividade, sendo divididos em excessivamente agressivos, moderadamente agressivos e não agressivos. E quem separavam eram os próprios agentes das penitenciárias. Aquele que é excessivamente agressivo é aquele que na penitenciária matou um outro preso, aquele que bateu alguém. Aquele que não fez nada é não agressivo. Quem separou foram os próprios agentes penitenciários. E uma vez que os grupos foram separados, os pesquisadores procederam às entrevistas indicando o seguinte: pelo menos 60% de todos eles cometeu ao menos um ato de crueldade animal durante a infância. 25% deles cometeu 5 ou mais atos de crueldade animal. E pasmem, exatamente esse grupo de 5 ou mais atos de crueldade animal foi também o grupo considerado excessivamente agressivo nas penitenciárias. Olha que pesquisa bacana para indicar que a agressividade tem tudo a ver com crueldade animal e, mais para frente, com os crimes violentos contra as pessoas. Acho que tem algum liquidificador ligado aí. Vamos lá. A relação dos criminosos mais agressivos com a prática de crueldade animal na fase juvenil reforçou, conforme os pesquisadores, a crueldade animal como uma precursora significativa de pessoa violenta. E esse trabalho também é difícil de ler porque ele é doloroso, né? Os entrevistados, eles indicaram 373 formas pelas quais eles agiam com crueldade com os animais, colocar filhote em liquidificador, cortar perna de sapo. Aí tem um monte de coisa que vocês podem ler, aqueles que se interessaram. E os 9 motivos comuns que justificariam tais atos, sendo eles para controlar o animal, retaliação contra o animal, para satisfazer preconceito contra uma espécie ou raça, para expressar sua própria agressão contra o animal. Por exemplo, tem gangues mexicanas que o teste para entrar na gangue é cortar a cabeça de um cachorro, tem que mostrar agressividade e insensibilidade. Para melhorar sua própria agressividade, para chocar as pessoas como diversão, retaliação contra outra pessoa, muito comum em casos de violência doméstica, deslocamento da hostilidade de uma pessoa para o animal, e sadismo não identificado. São aquelas pessoas que cometem o crime porque não têm sensibilidade nenhuma. Essa pesquisa também indicou dados muito relevantes em relação à família dos pacientes. 75% dos pacientes sofreram abuso infantil, 73% descreveram alcoolismo e droga de seus pais. Os achados sugerem que a agressão entre adultos criminosos pode estar fortemente relacionada com o histórico de abuso familiar e crueldade animal durante a infância. Um outro trabalho que eu acho bastante interessante, recomendo, talvez um dos melhores sob o ponto de vista de critério metodológico e científico, é esse feito pela Sociedade de Massachusetts para a Prevenção da Crueldade Animal e a Universidade Northwestern. Ele é um trabalho de 1997, chamado Crueldade contra Animais e Outros Crimes. Eles pesquisaram 80 mil casos de crueldade animal registrados, de 75 a 96. Verificando-se que destes apenas 268 resultaram em persecução criminal. Olha como eles avançaram de lá para cá. 58% dos animais atingidos eram cachorros, e 27% eram gatos. 58% eram adultos, os criminosos, e 27% adolescentes de até 18 anos. E 97% do sexo masculino. 87% dos adultos agiram sozinhos, e os adolescentes, em 52% das vezes, estavam acompanhados. Os métodos identificados foram bater nos animais, muito comum, né, nas ocorrências, atirar nos animais, menos comum, em São Paulo, mas também acontece, 26%. Dar facada nos animais, eu mesmo acompanhei na Ambiental um caso como esse, terrível, 10%, e jogar os animais, 5%. Joga filhote na parede, também já vi casos como esse. O que fez esses pesquisadores? E aí que está algo que eu achei bastante interessante na pesquisa. Eles conseguiram identificar 153 pessoas processadas. Pegaram as fichas criminais de cada uma dessas 153 pessoas e analisaram essas fichas criminais dessas pessoas 10 anos antes do crime de crueldade animal, de maus tratos aos animais, e 10 anos depois. E eles também conseguiram criar um grupo de controle. Pessoas do mesmo sexo, com as mesmas idades, moradores das mesmas cidades, né, e dos mesmos bairros e às vezes vizinhos.
Estão criando um grupo de controle para ver o fator do ambiente nessas pessoas. Olha os resultados. 70% dos criminosos que cometeram crueldade animal também tinham fichas criminais por outros crimes, tendência de cometer outros crimes. Quando comparado com o grupo de controle, aquele que a gente acabou de falar, apresentaram 5 vezes mais probabilidade de cometer outros crimes, 4 vezes mais probabilidade de cometer furtos e 3 vezes mais probabilidade de cometer crimes com o uso de drogas e atos de vandalismo. Mostra, cientificamente, a propensão de que quem comete crueldade animal tende a cometer também outros crimes. E aqui eu apresento para vocês, esse senhor da esquerda chama Phil Arcor, né? E o da direita, o Francione. Eles são psicólogos e eles são os grandes responsáveis por linkar o que nós falamos até agora e dar origem à teoria do link. E aonde eles fizeram isso? Nesta obra chamada Abuso Infantil, Violência Doméstica e Crueldade Animal, conectando os círculos da compaixão para a prevenção e intervenção. É nesse livro que eles justificam todas essas informações para dizer que elas estão conectadas. Pai passa para filho, pai passa para filho. Isso só vai evitar, só vai deixar de acontecer quando houver uma intervenção. Por isso que ele fala círculos da compaixão para prevenção e intervenção. O ciclo só vai terminar quando ele for quebrado. É isso que eles apontam nessa obra fantástica e que eu recomendo a todos que leiam. Não tem a edição traduzida, mas dá uma googada que todo mundo consegue. Ok? Então, eles juntaram pesquisas de diversos psicólogos e outros pesquisadores, né, para poder construir essa tese, as hipóteses, etc. E eu vou resumir aqui sobre as 3 visões para encerrar com esse link. Né? Primeiro, falando sobre o abuso infantil. Conclusões deles. Crianças expostas à violência doméstica, tudo baseado em pesquisa científica, tá? Apresentaram 3 vezes mais probabilidade de serem cruéis com animais do que crianças que não foram expostas à violência doméstica. Foram encontrados animais abusados em 88% dos lares de 57 famílias com animais de estimação, onde as crianças eram abusadas psicologicamente. Efeitos da violência são amplificados quando há crueldade animal em frente a uma criança. E foram constatados níveis mais elevados de crueldade em adolescentes entrevistados que haviam assistido um amigo, parente, pais, filhos, irmãos maltratarem animais e significativamente mais baixos naqueles que não presenciaram. Em relação à violência doméstica, ela ocorre de diversas maneiras, porém é certo que o autor do crime visa manter o controle de toda a família. E isso é muito comum no dia a dia, a gente percebe. E uma das formas mais frequentes é maltratar os animais de estimação. Pratica-se uma espécie de violência psicológica, uma ameaça para que todos fiquem com medo de ver seus animais de estimação serem maltratados, ou que ocorra com eles o que ocorreu com o animal. E aqui uma frase célebre que está no livro. Nem todas as crianças cruéis com animais foram vítimas de violência doméstica. Porém, muitas pessoas que foram cruéis com animais foram vítimas, elas mesmas, de violência doméstica. E, por fim, quanto aos maus tratos aos animais, ocorre por diversos motivos, porém, em quase todos eles, indica a existência de um ambiente familiar degradado, aquele sentido de bandeira vermelha ou de sentinela que eu expliquei, originário lá de Fernando Tapia. Os maus tratos devem ser vistos como um sinal de alerta para evitar a ocorrência de violência doméstica, como eu falei, ocorrência de bandeira vermelha de Fernando Tapia. E aqui eu apresento para vocês o link, não é, que ele tem essa imagem. As imagens mais recentes do link estão aparecendo também com uma outra argola, com violência praticada contra idosos. Mas este é o link original. E a definição é a seguinte: o link é um adulto que abusa de uma criança ou animal como resultado dele ter sido testemunha de um abuso ou ter sido abusado ele mesmo. Violência doméstica, abuso infantil e crueldade animal estão intimamente conectados uns aos outros e o círculo continuará até que seja quebrado. Esse é o conceito do link que é professado aí hoje mundialmente, tá bom? Bom, feito esse histórico, né, do crescente, da consolidação do link, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre como ele surgiu aqui no Brasil, tá?
E aqui tem que render homenagens para essa pesquisadora psicóloga chamada Maria Padilha. Ela fez essa pesquisa com um foco nas vítimas de violência doméstica e que encontrou a crueldade animal sempre presente. Ela entrevistou, ela é de Pernambuco, tá? Ela entrevistou 453 mulheres vítimas de violência doméstica. E ela contou até com a ajuda da polícia, para que os policiais conseguissem acessar todas as vítimas que iam fazer denúncia de violência doméstica para preencher um questionário. E olha só, o resultado do questionário. 50% dessas vítimas tinham animais de estimação e informaram que seus parceiros ameaçaram, mataram ou feriram seus animais de estimação. É muito comum nas ocorrências, pelo menos as que eu tenho acompanhado, o marido briga com a mulher, o namorado briga com a esposa, e todo mundo sabe que aquele bichinho de estimação, né, da família é o que a mulher, às vezes, a maior parte da mulher gosta, ou a criança. A primeira coisa que acontece quando tem a separação é o bicho morrer de inanição, por falta de cuidado, negligência, né? Ou simplesmente o acusado, o réu agora, matá-lo com algum ato de crueldade, tá? É muito comum isso estar constatado aqui nessa pesquisa, que foi feita em 2011. 88% das famílias nas quais a crueldade ocorreu também foram registrados abusos físicos contra a criança. Ou seja, a mesma pessoa que é cruel com os animais também foi cruel com as crianças. Então, é uma conexão, e isso tudo está muito bem descrito na definição do link de Phil Arco e Francesconi. A pesquisa indica que os animais são vítimas dos mesmos agressores que cometem violência doméstica e que esse é um sinal claro de violência familiar. Por isso que quando me perguntam em relação à forma de atendimento de uma ocorrência como essa, eu sempre sugiro àquele que me pergunta que não olhe tão somente um animal maltratado. Tente perceber, tenha sensibilidade para saber se tem outras vítimas, não só animais, mas humanas, porque normalmente o policial, às vezes é o policial, às vezes é um guarda municipal, vai lá, salva o animal que está maltratado, prende a pessoa, mas não pergunta para as demais pessoas se elas também não são vítimas de algum tipo de violência psicológica, sexual, né? Ou às vezes lesões corporais. Vamos lá, em 2013, eu pesquisei esse assunto, na verdade, eu queria propor criação de patrulhas especializadas da Polícia Ambiental para atender ocorrências de crueldade animal, por conta das características que essa ocorrência tem, é difícil, ninguém sabe o que fazer com um animal maltratado, como transportar o animal, não tem veterinário, quem que vai dar o laudo. Então, eu queria tentar sensibilizar as autoridades para que a gente tivesse esse tipo de atendimento especializado. Mas quando eu comecei, eu não sabia de toda essa conexão. Né? Quando eu comecei a pesquisar de forma mais profunda e etc., que eu comecei a ter um pouco mais de noção em relação a isso. E começou da seguinte forma, né? O que eu fiz? Peguei todas as pessoas autuadas em 2010, 11 e 12 pela Polícia Ambiental, que era o local que eu trabalhava à época, que foram 643 pessoas, todas multadas por maus tratos aos animais. E analisei a ficha criminal de cada uma delas. E percebi o seguinte, 43 anos de idade era a média de idade dessas pessoas, 204 pessoas, ou seja, um terço dessas 243 pessoas autuadas tinham outros registros criminais. Isso chamou atenção, porque será que tem a ver? E aí o que eu fiz? Eu peguei cada um dos crimes dessas 204 pessoas, além da crueldade animal, somei, deu 595 crimes, em geral, todos os tipos de crimes que vocês podem imaginar. E aí eu separei em violentos e não violentos. Interessante que 50% de todos os crimes cometidos eram violentos e a maior parte lesões corporais. Ou seja, de alguma forma, confirmei maior tendência de agressividade e uma relação de crueldade animal com a prática de outros crimes violentos. Estatisticamente, 50% é bastante e 30% de todos que tinham fichas criminais também é bastante. Então, é algo que chamou bastante atenção na pesquisa. E aqui em 2016, já fazendo cor à procura, um pouco mais de interesse das pessoas, tentar entender a participação da sociedade ativa em relação à proteção dos animais, eu fui procurado lá pelo Ministério Público de Minas Gerais, que tem uma revista bastante interessante deles, chamado Revista do Ministério Público de Minas Gerais Jurídico, MPMG. E a promotora que me procurou, ela perguntou assim, você pode escrever alguma coisa em relação à teoria do link? Não só escrevi falando
das pesquisas nos Estados Unidos, as bases teóricas, etc., como fiz em São Paulo, mas também fiz uma sugestão singela ao promotor de justiça, porque à época, né, a gente vai falar sobre a lei de sanção daqui a pouco, os crimes em geral eram de menor potencial ofensivo, ou seja, então não tinha processo criminal, a vara era do juizado especial e normalmente, até por uma questão de demanda, a sanção, não era nem sanção, né? O acordo que se fazia com o promotor de justiça, homologado pelo juiz de direito, era pagamento de cesta básica e algum outro ainda exigia um pouquinho de serviço, prestação de serviço à comunidade. Eu sugeri um pouco mais do que isso, que o promotor sugerisse ao juiz, né, que a pessoa fosse avaliada psicologicamente e acompanhada psicologicamente, porque ela poderia ter um traço de violência, conforme as pesquisas que foram realizadas. Está aí, na edição de 2016. Em 2017, eu fui procurado por os autores desse livro, Tratado de Medicina Veterinária Legal. É um livro muito interessante. Hoje ele provavelmente passará a ter muito mais relevância do que ele já tem, por conta da lei de sanção. Também vamos falar um pouquinho sobre isso. E nesse livro eu escrevi um artigo que me deixou muito feliz com o Phil Arco, que é o cara puxa vida, é o cara que eu sigo, né, o grande criador da teoria do link. Fui procurado, fizemos um artigo para tentar demonstrar a preocupação do assunto do link nesse tratado de medicina veterinária legal. Ou seja, o médico veterinário também é uma porta de entrada para identificar a crueldade animal. Quantos e quantos casos veterinários detectam que aquele animal está passando por abuso sexual, zoofilia, e é muito normal que dali passe para uma criança, para a esposa ou para uma pessoa mais velha, vó, mãe, e etc. Então, o nosso artigo foi nesse sentido, de sensibilizar o veterinário de que ele tem que atuar. Tanto é que, se eu não estou enganado, em 2018 ou 2019, o Conselho Regional de Medicina, aliás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, considerou alguns atos de maus tratos e é a obrigação do veterinário de comunicar às autoridades de segurança pública, pelos meios possíveis, de animais maltratados. Isso é super importante, porque ele pode estar evitando crimes terríveis. E para escrever esse artigo, eu atualizei os dados de 2013 e 2014, que basicamente eram muito parecidos com os anteriores. 619 pessoas autuadas, 90% eram homens, 9% mulheres, é uma característica comum. Homem comete mais auto de crueldade animal. A idade média aumentou, 47 anos, foi a idade média dos autuados, e manteve-se aquela média de 50% de outros crimes praticados com violência, e as lesões corporais também foram os crimes mais praticados. E aqui muito interessante, porque eu consegui ampliar um pouquinho mais a pesquisa, mesmo que tenha dado bastante trabalho, que é conseguir detectar o nível de escolaridade. E pasmem, né? Quase 80% de todos esses criminosos concluíram apenas até 4 anos de ensino formal. Ou seja, a falta de educação também acaba sendo um fator importante para ampliar atos de crueldade animal. Família degradada normalmente não tem educação e preocupação com a educação dos filhos, então as coisas vão se atrelando. Em 2018, aqui eu não estou fazendo propaganda não, é só para vocês verem como é que a coisa ela vai se tornando importante, porque ela é sempre baseada em pesquisa, não tem aspectos ideológicos, nós estamos tentando mostrar e sensibilizar todas as pessoas, no meu caso a própria segurança pública, para um olhar um pouco diferenciado para os maus tratos aos animais. Eu fui procurado por esse pesquisador, Mauro Paulino, ele é um psicólogo forense português, e ele editou esse livro Desvio, Crime e Vitimologia, e ele me pediu um capítulo para falar sobre a teoria do link, e esse livro hoje está publicado em Lisboa, quer dizer, o link andando para a Europa, baseado em informações científicas trazidas aqui de São Paulo. Quer dizer, então, consolidando, né, solidificando ainda mais os conhecimentos em relação ao link. Tá bom? Esse é o status atual do link no Brasil, os principais autores que merecem um pouquinho de atenção. Estou muito feliz porque eu tenho recebido pedidos de alunos de graduação, de mestrado, doutorados. Tem um oficial, inclusive, médico da Bahia, um tenente médico da Bahia, que está fazendo um trabalho sobre violência doméstica, que está pedindo orientação. Então, a gente percebe, né, que quando a academia, por meio dos seus alunos, começa a ter interesse, a produção científica ela vai ampliando, isso vai sensibilizando mais as pessoas e a sociedade em geral.
Bom, falar rapidamente aqui sobre a Lei Sansão. A Sansão é esse cachorrinho aí, não sei se vocês conseguem ver, é um cachorro super bonzinho e que teve as suas 2 pernas decepadas por um criminoso terrível. Ele, inclusive, esteve presente no ato lá de sanção da lei pelo presidente Bolsonaro. Também não estou fazendo propaganda política, só estou dizendo que o animal ele esteve presente lá para que as pessoas conhecessem. Além dele, teve a Manchinha, que é um outro cachorrinho que morreu, nesse caso aqui no Carrefour, que é foi num Carrefour, na frente de um Carrefour em Osasco. Tá bom? Todos esses atos de crueldade geraram uma maior sensibilização dos nossos representantes para a edição dessa lei. Vou falar muito rápido sobre ela. Então, os atos de maus tratos aos animais estão previstos na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 98, especificamente no artigo 32. Até a edição desta nova lei, que alterou o artigo 32, incluindo um parágrafo 1º A, no artigo 32, todos os crimes de maus tratos aos animais eram de menor potencial ofensivo. Ou seja, juizado criminal especial, e as pessoas tinham como o processamento uma composição com o Ministério Público, e nem registros criminais ficavam em nome dessa pessoa. Essa pessoa continuava, entre aspas, um réu primário, porque é o espírito da lei. A lei é para não prender as pessoas, e quando ela foi editada, a Lei 9.099, diz que todos os crimes com detenção de até 2 anos são considerados de menor potencial ofensivo e que eles devem ter um tratamento diferenciado e, portanto, sempre os aspectos de evitar a prisão das pessoas, né, a restrição da sua liberdade, por conta de, em tese, um crime ser menor. Então, todos os crimes, tráfico de animais silvestres, crueldade animal, pesquisa científica sem autorização, todos os crimes, introdução de animais, inclusive, todos os crimes estavam com esse foco na lei de crime de menor potencial ofensivo. De cara, essa nova legislação alterou. Então, a partir de agora, para cães e gatos, nós tivemos uma alteração. Então, aquela pena que era de 3 meses a 1 ano de detenção, passou para 2 anos a 5 anos de reclusão. Então, nós tivemos uma mudança geral no processamento desse crime. Alguns reflexos mais significativos. Primeiro, policial, o agente de segurança pública, policial militar, guarda municipal, ou qualquer do povo que eventualmente não se recomenda, né? Porque, como eu disse, pessoas que cometem maus tratos aos animais tendem a ser mais violentas, então esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que precisa ser atendida por um agente público que tenha capacidade técnica, um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, não é, um policial federal que possa atender essa ocorrência, né? Não cabe, então você pegou essa pessoa, levou para a delegacia de polícia, não cabe mais ao delegado arbitrar a fiança. Então, o delegado arbitra normalmente até 4 anos de reclusão. Nesse caso, ele não vai poder arbitrar a fiança. Então, aquela pessoa presa ali vai permanecer até a audiência de custódia, que pode acontecer no próximo dia útil. Se acontecer na sexta, vai ser na segunda audiência de custódia. E é o juiz de direito que vai soltar essa pessoa para que o processamento ocorra. Diferente, na lei de crimes de menor potencial ofensivo, aqueles agentes públicos que não realizam o termo circunstanciado têm que levar a ocorrência para o delegado. Chega o delegado, faz o termo circunstanciado e libera o infrator. Agora não, o delegado não pode liberar o infrator e não se faz mais o termo circunstanciado, se faz uma peça chamada flagrante, ok? O crime, então, deixou de ser menor potencial ofensivo. Então, os indícios de maus tratos de autoria bem caracterizados, o autor será efetivamente processado pelo Ministério Público e o processo ocorrerá nas varas criminais. Ou seja, o réu, uma vez condenado, deixará de ser primário, o que nem isso acontecia na lei de crimes de menor potencial ofensivo. E aqui uma indicação muito clara: o Estado, União, Estados e municípios, precisarão se aparelhar com técnicos habilitados, efetivos, para expedir laudos caracterizando os maus tratos. A medicina veterinária passará a ser muito mais importante e reconhecida do que é no aspecto de perícia. Hoje, todos sabem, as polícias raramente têm um apoio
efetivo. Olha, eu sei que se eu tiver que atender uma ocorrência como essa, eu vou ligar para o veterinário tal, que é alguém concursado, que está lá para prestar esse serviço. Normalmente as polícias se prestam de apoio veterinário, por vezes de um voluntário ou de alguém de uma prefeitura, de algum órgão da prefeitura, mas não um apoio técnico para a ocorrência em si, um apoio policial. Então, em face do aumento da pena, essa situação, em algum momento, ela precisará ser repensada, ok? Outros reflexos mais significativos, e é muito interessante isso que eu vou falar agora, nós teremos decisões judiciais. Porque como o crime era de menor potencial ofensivo, raramente subia algum tipo de decisão que seria questionada no âmbito do Poder Judiciário. Então, nós passaremos, por conta dessa pena, a ter decisões efetivas. E essas decisões judiciais efetivas, reiteradas, poderão gerar julgados, acórdãos, doutrina, e até, quem sabe, alguma súmula do Tribunal Superior, né, dos tribunais superiores, e, se Deus quiser, a ampliação da proteção dos animais. Como eu disse aqui, olha, com o tempo, a imposição de penas de reclusão poderá reduzir os crimes de maus tratos aos animais e também, quem sabe, os crimes violentos contra pessoas no futuro, aliando aí o link a tudo isso que nós falamos até agora. E as penas dos crimes para os maus tratos aos animais poderão todas ser ampliadas para a reclusão de 2 a 5 anos de reclusão. Semana passada, eu soube de uma ocorrência aqui da Polícia Ambiental Paulista em que mais de 30 animais silvestres foram apreendidos com uma pessoa num local aqui na região metropolitana de São Paulo. E nessa ocorrência tinha um cachorro maltratado. Aí eu pergunto, a pessoa ficou presa por conta do tráfico de animais, de 30 animais? Não, ela ficou presa por conta desse um cachorro maltratado. Então, de alguma forma, a gente percebe avanços na legislação. Óbvio que a minha expectativa é que essa sanção, essa pena, ela seja ampliada para todos os atos de crueldade envolvendo todas as espécies. E aqui, finalizando, as minhas conclusões singelas, tá, pessoal? Isso aqui foi só um en passant, por conta do tempo, por conta da situação, mas aqui a minha conclusão. Os achados científicos da teoria do link indicam que a segurança pública precisa se interessar pelo direito dos animais, atender a ocorrência de maus tratos aos animais. Então, não estou falando para priorizar, quem sou eu para sugerir algo sem conhecer as estruturas policiais de todo o país, mas é uma ocorrência que tem uma pena, é um crime de 2 a 5 anos de reclusão no caso de cães e gatos, e que precisa ser atendida como qualquer outra ocorrência. Ela não pode falar, olha, estamos com várias prioridades. Não, ela tem que ser atendida no momento dela, mas ela tem que ser atendida, porque você pode quebrar um ciclo de violência instalado numa determinada residência, especialmente quando acontece no ambiente familiar. Aquele que for atender precisa entrevistar as pessoas no ambiente familiar para verificar se há outras vítimas. E aqui, mais uma vez, ressaltando a bandeira vermelha ou a sentinela trazida por Fernando Tapia. Manter registros dos criminosos vinculados aos maus tratos. Isso é muito importante. Tem muitas organizações que nem um código específico para quando você precisar fazer essa pesquisa tem. E isso atrapalha muito quando você vai tentar pesquisar e conectar as informações. Esse tem um registro criminal por maus tratos aos animais e aparentemente tem outro, então a gente pode acompanhar essas pessoas como o FBI está fazendo hoje. Já que essas ações, essas que eu falei até agora, poderão não apenas salvar os animais maltratados, mas também pessoas da violência doméstica, estupros, feminicídios. E a lei sanção obrigará o Estado, lato sensu, a se preparar ainda mais para esses crimes. Então, a conclusão é que atendimento desses crimes tem o condão de servir como prevenção primária em relação aos crimes futuros. Tá bom? Então tá, eu encerro aqui. Antes de me despedir de todos, talvez abrir aí para alguma pergunta, caso tenha. Quero mais uma vez agradecer a doutora Pauliane por todo o apoio, pela sua vida de dedicação, agradecer ao OAB, a OAB Nacional, que tem dado espaços, né? Eu semana passada falei com Sergipe, falei com Ceará, então é muito importante, a gente percebe que a OAB está cada vez mais aguerrida, e isso se deve a pessoas obstinadas pelo bem-estar animal, como nós estamos falando aqui
da presidente da comissão no estado de Goiás, que é a doutora Pauliane, tá bom? Então, Pauliane, eu fico à disposição. Eu vou agora deixar de compartilhar a minha tela e para ver se eu posso, de alguma forma, responder alguma pergunta, se alguém tiver, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder falar para vocês. Um grande abraço. Palestra maravilhosa, nossa, muito esclarecedora. E a gente tem, sim, algumas perguntas. Né? Nosso público, ele é bem engajado. Que legal. Algumas pessoas estão pedindo se tem como disponibilizar os slides. Eu achei também muito interessante. Se o senhor puder disponibilizar. Bom, eu não sei como fazer isso, mas vou disponibilizar. Então, pessoal, eu vou mandar para a Pauliane, e a Pauliane, de algum jeito, aí dentro eu não sei, o link da OAB, disponibiliza para baixar, porque deve ter um pouco de peso, né, essas apresentações. Mas eu vou mandar assim, gente, essas informações são informações públicas, elas visam proteger pessoas. Quem sou eu para ficar guardando esse tipo de coisa? Conhecimento é isso, quanto mais difundir, melhor. Eu vou ficar muito honrado se vocês seguirem de alguma forma alguns ensinamentos que eu pude trazer aqui para vocês. Eu vou pedir para a doutora Ana Vitória Leonel colocar o nosso Instagram, e aí a gente pega os e-mails de todos, né, via direct, e aí a gente manda para todo mundo. Pode deixar. Legal. Vamos lá. Benevides, boa noite. Gostaria de saber do nosso palestrante se, dentre as pessoas pesquisadas, houve casos de reincidência. Sim, os casos de reincidência são muito comuns nesse tipo de perfil de criminoso. Uma das pessoas, por exemplo, que eu pesquisei, tinha mais de 17 atos de crueldade animal, reiterados. Era preso, acontecia, etc. E assim, são pessoas com perfil psicológico altamente complicados e que não tinham nenhum tipo de, assim, as composições não passavam por um atendimento psicológico. É isso que chama atenção. E é aquele negócio, eu sempre procuro falar que, assim, a ideia nossa aqui é sensibilizar as instituições em relação ao assunto. A gente quer imaginar, porque, imagine, nós temos, como policial, casos de homicídio, de roubos acontecendo, aí vem um pedido para o atendimento de maus tratos aos animais. O que normalmente o pessoal faz? É uma ocorrência de menos prioridade. E não tem como evitar. Só que é o seguinte, ela tem que estar no rol de ocorrências para que nem que ela não possa ser atendida agora, mas que ela não deixe de ser atendida. Porque situações como essa, desse caso com reiterados casos de crueldade animal, dali passar para uma criança, passar para uma pessoa, se é que já não passou, é muito fácil. É o que eu falei, quando a gente começa a frequentar um pouco esses circuitos envolvendo especialmente veterinários, eles falam, por exemplo, nas palestras que a gente faz como policial militar, eles falam, gente, como é que eu denuncio esse cara criminoso? Porque ele está estuprando a cadela que eu atendo, mas eu não sei para quem pedir ajuda. Porque se eu fizer isso, essa pessoa pode se voltar contra mim. Então é muito complicado. O médico veterinário ele se torna também uma porta de entrada para ampliar a proteção desses animais e dessas pessoas. Então, Benevides, sim, há inúmeros casos de reincidência e é mais uma característica desse perfil de pessoas que cometem maus tratos aos animais. Ana Vitória está perguntando, de maneira pontual, o que hoje não é feito a respeito dos maus tratos aos animais e precisa ser mudado. Ou seja, medidas que devem ser tomadas por parte do governo municipal, estadual e até federal. Olha, se eu tivesse a solução para esse caso, eu seria o primeiro a falar. Como eu disse, né, nós vivemos num ambiente com estados, nós temos poderes, né, da União, dos estados, dos municípios, competências da União, dos estados, dos municípios. É difícil de você ter uma política que seja comum a todos, até por conta da questão da independência que os estados têm em relação a determinados assuntos, os municípios e a própria União. Eu sempre falo que a minha missão aqui não é dar a solução, porque de fato eu não a tenho. A minha missão aqui é tentar sensibilizar as pessoas para o tema. Cada município vai encontrar uma forma de dar maior atendimento. Tanto é que a gente vê, tem municípios que são mais engajados, menos engajados. Para isso que serve a sensibilização das autoridades. Tem município muito pobre que não consegue ter um atendimento, então ele tem que contar mais com o Estado. O Estado pode criar uma política um pouco mais clara para a proteção dos animais.
Então, é um assunto complexo. Qual é a nossa missão aqui? Sensibilizar as pessoas, as autoridades, para que essas autoridades, por meio da criatividade, da legislação própria do município, do Estado da União, criem uma forma de ampliar a proteção dos animais. Eu quero acreditar que, assim, ter uma fonte de referência nacional para dar diretrizes, para colaborar com informações, para servir de receptáculo dos anseios de proteção dos animais, poderia ser uma boa. Eu soube que foi criada uma secretaria, eu não acompanhei, tá? Estou falando meio sem saber, uma secretaria de proteção dos animais dentro do Ministério do Meio Ambiente. Eu vejo com bons olhos, porque assim, mesmo que seja pequeno, ainda introdutório, começando, é algo no âmbito nacional que pode começar a gerar, como eu falei, não é judiciário, mas doutrina, informações, apoio. Eu acho que é um bom caminho. Então, assim, eu não tenho uma receita de sucesso do que deve ser feito. O que eu acho é que nós precisamos sensibilizar as pessoas e as autoridades para o tema, para que cada um, pessoas e autoridades, dentro da sua governabilidade, criem formas de ampliar a proteção das pessoas. O meu papel aqui, no caso da segurança pública, é o que eu venho fazendo há muito tempo, é tentar sensibilizar a segurança pública para que ela encontre uma forma de não evitar o atendimento de ocorrências, para que não precisa priorizar, mas que atenda essas ocorrências como qualquer outra, porque ser atendida faz toda a diferença para quebrar o ciclo de violência que pode estar ocorrendo no ambiente familiar. Várias pessoas elogiando, Ana Jéssica, palestra maravilhosa, explicação perfeita. Só quero agradecer pelo conhecimento adquirido. Muito obrigada. A honra é minha. A Carol é uma amiga nossa, ela é presidente da subseção, acho que de Araraquara, São Paulo. Araraquara mesmo que fala? Araraquara. Um prazer, inclusive, logo mais um convite para uma palestra aqui em Araraquara, já me adiantando. Puxa, não tenho nem como eu fugir, né? Não tem. Carol, tem que aproveitar o momento, porque senão... Já aproveitei. Foi um prazer, Carol. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. A Luísa Vaz. Boa noite, professor. Há quem diga que a lei terá sua constitucionalidade arguida no STF. O senhor acredita que eles vão declarar a lei constitucional? Ouvi muitos comentários de gente achando absurda a lei punir de forma mais severa quem maltrata animais do que pessoas. Eu não concordo. Mas qual a opinião do senhor sobre o assunto? Então, aqui a ideia não é, talvez, defender constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aqui a ideia é falar para as pessoas que o ambiente nacional do Congresso Federal, ele é democrático. E sempre procuro, gente, eu até peço desculpa para quem não concorda comigo, mas eu acho importante falar, se eu tenho alguma diferença em relação a muitas pessoas que fazem proteção animal, eu tento tratar desse assunto com nenhuma ideologia. Eu analiso a lei. Então, veja, o Congresso Nacional, ele poderia simplesmente ter falado, olha, isso tem impacto na produção animal, então nós não vamos aprovar. É da democracia, a maioria vence. Então, perceber um avanço, que é um avanço muito significativo, por uma pena de 2 a 5 anos, que vai fazer com que o criminoso não possa ser liberado na delegacia, que ele tenha que responder processo na vara criminal e não mais no juizado, e que ele não pode simplesmente pagar uma cesta básica, isso é um baita avanço. Um baita avanço que foi permitido por um Congresso que tem interesses, porque o interesse dos grandes grupos fazem parte da democracia. Então, assim, se nós formos defender aspectos ideológicos, então, assim, é verdade, eu não poderia falar que essa legislação está correta, porque crueldade animal é crueldade para todos os animais, não para um ou outro. Mas veja, como eu posso defender crueldade animal, ou não crueldade animal, se tem um aspecto, por exemplo, da produção animal, do abate do animal para servir como alimentação. Se vocês quiserem entrar nesse tema, revoga-se a lei, a gente perde esse avanço. Porque, querendo ou não, a legislação permite, desde que seja feito por meio do abate humanitário.
Então, você começar a entrar no aspecto ideológico, eu não como carne, eu não gosto que o bicho fique confinado, o abate é cruel, nós vamos perder esse avanço. Então, assim, uma expectativa que eu tenho é que a lei sanção mostre-se oportuna, tão oportuna, para criar a estrutura no Estado para que ela possa, inclusive, ampliar para os animais silvestres e para as demais situações. É um passo. Vocês não têm ideia, quando você fala com as pessoas aí de Brasília também, tem a honra de alguns terem me comunicado, dizendo, entreguei o seu livro para o deputado, entreguei seu livro para o senador, e papapá. Eles falavam, olha, ou é esse, ou não é nada, porque é muito difícil passar qualquer coisa nessa área. Então, nós precisamos ter um pouco de senso para saber que isso foi um avanço. E é um avanço que vai dar trabalho, porque todo o Estado vai ter que se reaparelhar. A gente vai ter que ter o laudo veterinário, que até então era assim, puxa vida, a gente vai ter. Advogados vão ter que trabalhar nas causas. Porque não. Porque quem que advogado quer pegar uma causa como essa, juizado especial? Então, não tem. Eu quero acreditar que, assim, uma declaração de inconstitucionalidade dessa lei, ela não será oportuna para a proteção dos animais. E olha, veja uma coisa: nós somos milhões de animais nas casas de pessoas que são membros das famílias e que sofrem como qualquer um da família. Então, por que eu vou deixar de proteger esses animais só porque a lei é especicista, e ela é mesmo, claro, porque ela fala que só uma espécie ou duas espécies sofrem maus tratos para terem uma pena como essa, as outras não, mas é um avanço que a cada momento a gente vai sensibilizando os nossos representantes no governo, do povo, né, para que eles possam se sensibilizar e ampliar a pena para as outras situações. Então, assim, o que eu aconselho quando me perguntam, assim, entendam que isso é um avanço, é o momento da nossa democracia, é o momento da nossa maturidade nacional. Já é um grande avanço, porque até 2 dias atrás isso não seria possível nem ferrando, tá? Vixe, falei nem ferrando. Pode falar. Não pode falar, não. O Henrique está perguntando, boa noite, doutor, existe alguma crítica ou estudo comparativo da teoria do link com a teoria do criminoso nato de Lombroso? Entendo que o perfil de agressividade e maus tratos contra animais pode sim levar à agressividade contra seres humanos, conforme a teoria do link, mas pergunta a probabilidade de buscar características entre um grupo de pessoas, sempre será possível achar algo em comum, seja no perfil psicológico ou físico, mas a teoria de Lombroso caiu por terra justamente por isto, pois ele buscou identificar características físicas, mas o grupo por ele estudado era composto de 25 mil presos. Como evitar que a teoria do link seja comparada ao estudo de Lombroso? Então, a gente estuda Lombroso quando a gente está estudando lá o comecinho do direito penal, né? Se eu não esqueci do primeiro ano de direito penal da faculdade. Olha, eu quero acreditar que, na verdade, são avanços da psicologia. Nós temos muita gente boa, muito psicólogo fazendo estudos que se interessam por criminologia, né? E esses avanços prosseguem. Então, assim, quando a gente fala de ciência, a ciência visa sempre tentar testar as hipóteses, né, para confirmá-las ou não. O que a gente tem de informação até agora, e a maior parte delas são geradas por psicólogos, eu sou, como falei, um cientista policial, um policial cientista, um pesquisador, diz respeito da grande probabilidade, até constatei isso aqui no meu trabalho, de que, de fato, há uma tendência, e essa tendência tem que ser observada. O que eu acho é o seguinte: nós somos, falando de mim e daqueles que estão assistindo aqui, compõem a segurança pública. Nós somos segurança pública. Todas as informações, todas elas, que possam gerar prevenção primária a crimes futuros, têm que ser olhadas com um olhar diferenciado. Porque a nossa missão aqui é evitar que os crimes aconteçam. Depois que eles aconteceram, as perdas são, quase todas elas, não se conseguem voltar. Então, eu posso ignorar uma pesquisa como essa? Acredito que não. Então, é muito comum, como eu falei, né? A gente fecha todos os lados. A polícia vai, pesquisa a pessoa. O veterinário atende um animal maltratado, verifica machucaduras contínuas, algumas sexuais, outras por negligência. Olha,
não tenha dúvida, é muito comum que denúncias feitas por veterinário sejam constatados outros crimes no ambiente familiar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje que nós estamos avançando em pesquisa, e quanto mais pesquisa, melhor. O status do momento em relação à teoria do link é que ela vem, de fato, sendo levada a sério e que ela vem gerando bons frutos para a ampliação da proteção das pessoas e dos animais. Eu acho que o seu microfone está desligado, Pauliane. Gente, desculpa. A Vanessa, Logiana, Letícia, Luísa. Uma pergunta. Eu gostaria que o professor Nazaro comentasse sobre o novo perfil do criminoso identificado recentemente. Olha, assim, o que eu tenho de pesquisa em relação aos maus tratos, a que eu realizei, é sempre assim. A média de idade é sempre superior a 40 anos. A maior parte, eu digo 90%, tem baixíssima instrução, com até 4 anos de escola formal. Os crimes que eles cometem, mais de 50% são de violência, além da crueldade animal. O que mais? E que um pouco dessa pesquisa ela pode ser, de alguma forma, alterada por conta da subnotificação. A gente sabe o que acontece no ambiente urbano, mas como o Brasil, São Paulo, tem um ambiente rural grande, pode ser que muitas situações sejam subnotificadas. Mas o perfil é esse, a maior parte é homem, com baixa instrução e que cometem crimes de todos os jeitos contra os animais. É o cavalo maltratado, o cachorro maltratado, é o que acontece e todo mundo consegue ver. Esse é o perfil, tá bom? Baixíssima instrução, que é uma área importante também, não podemos deixar a instrução, a educação faz com que as pessoas deixem de cometer crimes. Quebra o link também. A doutora Ana Vitória perguntou: como o senhor vê a problemática das rinhas de galo e a teoria do link? Aqui em Goiás está acontecendo muito. Eu acho que esse final de semana teve mais um, né? Fechou mais uma rinha de galo. Eu acho que Goiás está assim, sendo o palco de rinha de galos. Eu fiz não um capítulo, mas eu fiz uma nota no meu livro sobre rinha de galo. E o perfil do criminoso da rinha de galo é muito parecido com o perfil de qualquer outro criminoso que comete outros tipos de crueldade animal. E é interessante, porque normalmente quando a gente atende esse tipo de ocorrência, eu já atendi não só de galo, mas de canário, não sei se vocês sabem, tem rinhas de canário. Aqui em Mairiporã teve uma rinha muito séria, até editei um texto sobre a rinha de pitbulls que aconteceram aqui, esclarecendo em relação à grande rede, inclusive internacional, envolvendo rinhas de pitbull. Então, deixa eu ver o raciocínio que eu estava fazendo aqui. Em relação às rinhas, o que eu ia dizer é o seguinte, que a maior parte dessas ocorrências é interessantíssimo porque o pai leva o filho. Normalmente, rinhas tem muita família que participa, não mãe, mas é muito comum o pai levar o filho. E aí é o que a Arcor diz, né? O pai vai ensinando o nível de agressividade, a insensibilidade para os seus filhos. Nesse caso, por exemplo, da rinha de pitbull de Mairiporã, ficou muito claro isso, porque tinham menores nessas ocorrências. Então, perceba, o perfil do criminoso de rinha é similar ao perfil de um criminoso qualquer de crueldade animal. Tem mais crimes e tem um perfil de maior agressividade do que as pessoas outras que não cometem crueldade animal. Tá bom? Mas um monte de gente elogiando, Otávio, a Ana Paula, lá de Brasília, que é uma guerreira, que eu sempre agradeço por ela existir, porque nunca vi uma pessoa tão engajada igual a Ana Paula. Daniela Teles, Carla, uma pergunta. A Ângela está perguntando: como o senhor acha que poderia ser dada a efetividade dessa teoria para minimizar os maus tratos aos animais? Como romper este ciclo de violência e de fato, impedir que as pessoas incapazes de cuidar de um animal os tenham?
Ai, tão complicado, né? Porque os animais, eles são, conforme o Código Civil, ainda coisas, né, doutora Pauliane? São bens. Pelo Código Civil, são seres insensíveis. E a gente sabe da senciência dos animais, os mamíferos, especialmente, as aves, os que têm córtex cerebral. Então, é tão complicado esse assunto. Como trazer efetividade para a teoria do link? Primeiro, é o que eu acredito, né? É ampliar as pesquisas. Eu sou um pesquisador e vejo que quanto mais pesquisa, melhor. Até para confirmar de outra forma as hipóteses. Lembra que a gente falou de um pesquisador que achava que era só homicídio, que é o McDonald, depois Blackman falou, não é só homicídio, também esse perfil de pessoas violentas, essas coisas vão se aperfeiçoando. E graças a Deus tem muita gente interessada no assunto, inclusive aqui no Brasil, o que me deixa muito feliz. Então, a efetividade da teoria do link, ela pode se dar de diversas formas. No caso da segurança pública, acreditando na ocorrência, atendendo a ocorrência, mesmo que ela não seja prioridade, deixando lá para ela ser atendida. Isso já é muita efetividade. O veterinário, ao atender um animal maltratado, o que precisa de apoio veterinário, diferenciar se aquilo é um maus tratos ou não. Então, essas efetividades podem ser dadas de ponto a ponto. E uma outra efetividade aqui, enchendo a minha bola, mas claro, longe de ser só eu, tem todos esses ativistas, essas ONGs, OABs, etc., todo mundo interessado. Hoje, de alguma forma, se reconheceu a importância desse crime, por isso ele tem uma pena maior para cães e gatos. Isso é a teoria do link, ajuda também. Então, acreditar. Não é só a questão que eu falei, né, de respeito aos animais, dignidade aos animais, respeito à vida. Pensar de forma legal, assim, juridicamente, aonde eu posso fazer. Bom, se é crime, eu tenho que atender, eu sou um policial. Se eu sou veterinário, eu tenho o meu compromisso ao meu código de ética. Está maltratado, eu vou denunciar. Se eu sou da OAB, tenho uma comissão, eu não vou deixar fatos maiores que eu fiquei sabendo acontecerem sem uma atuação contrária da OAB. Cada um fazendo o seu papel. É assim que eu acredito. Lembrando que a lei, ela retira a guarda daquele animal, né, que foi maltratado. Então, isso também é um avanço muito grande, porque antes o tutor do animal ficava com o animal, e o animal sendo maltratado, é um absurdo, né? Com essa nova lei, a guarda é retirada daquele tutor. Então, e aqui só fazendo um contraponto, né? Eu até falei na palestra passada, vocês acham que a lei sanção resolveu os problemas? Não, claro que não. Quando você fala assim, o animal maltratado não pode ficar com o tutor. Aí isso aconteceu sexta-feira, 10 horas da noite. Para onde o policial vai levar esse animal maltratado? Quem vai atender o policial? Vai ficar na viatura? Vai ficar nos quartéis, todo machucado, ensanguentado, etc? Por isso que eu acredito que a lei, ela, aos trancos e barrancos, ninguém sabe como vai ser processada, mas ela vai resolver, ela vai trazer soluções. Cada um vai ter que ter uma criatividade para atender esse tipo de ocorrência, porque objeto material, né, falando que é a conduta no qual o crime recai, que é um animal, ele não ficará, vai passar por um laudo e ele não ficará com o tutor. Logo, alguém terá que ficar. Então, a lei vai acabar gerando a necessidade de resposta do poder público para essa situação. Porque com o policial não vai poder ficar, só com o veterinário ali, se não for um funcionário, não vai poder ficar, vai ter que ter centros devidamente habilitados, 24 horas para receber esse tipo de atendimento. Minha amiga Vágila falou assim que o direito animal do Brasil vai entrar em contato com o senhor. O senhor não fugiu daquela palestra, não. E eu falei com ele, tá, Vágila? O Pellegrini, sei que é um privilégio para mim ter o contato direto para a pergunta, mas pensando em demais instituições, além da PM de São Paulo, aqui presentes e ávidas em aprender e implementar este estudo, deixo a possibilidade dessa questão. Quando éramos policiais militares ambientais em uma ocorrência de maus tratos, tínhamos que ter a sensibilidade de identificar outras possibilidades de atos violentos. Agora, na rádio patrulhamento padrão, o senhor entenderia que temos o desafio em qualquer ocorrência, fazer uma espécie de abordagem reversa, perdão da simploriedade, para identificar os maus tratos e demais possíveis crimes, além do que estamos atendendo? Excelente pergunta. Então, como uma das conclusões do meu trabalho, que está editado no livro,
eu disse que o policial, quando ele atendeu uma ocorrência de maus tratos aos animais, eu sugeri, né? Como eu falei, cada órgão tem que ter a sua criatividade, que ele remetesse cópia desse atendimento, desse boletim de ocorrência, da multa, do processamento, que fosse, para a assistência social do município. Para que o município, por meio de psicólogos habilitados, enviasse representantes para entrevistar as pessoas e conseguisse identificar atos de violência doméstica. Por quê? Porque, por vezes, o policial fardado gera receio nas pessoas de falarem. E quando, por vezes, você tem uma abordagem com alguém que é profissional da psicologia, isso pode aparecer. Então, o que eu sempre sugiro, claro que o policial tem que entrevistar todo mundo, mas o policial também, na maior parte das vezes, como eu não sou, não é psicólogo. E se a violência doméstica não for muito visível, for psicológica, por exemplo, nós não vamos conseguir identificar. Óbvio que é interessante ouvir a todos, mas mais interessante, além disso, é enviar cópia dos atos de crueldade que foram detectados para assistência do município ou do estado, quem tiver esse serviço, para que a assistência tenha sensibilidade e encaminhe um psicólogo para verificar se há outras vítimas de outros tipos de crime nessa residência onde a gente percebeu aquela bandeira vermelha acesa para violência doméstica e evitar violência doméstica, feminicídio, estupros, etc. Há estudos brasileiros demonstrando relação entre a violência aos animais e o déficit intelectual, ou com comprovadas psicopatias. Beth Peixoto, de Araraquara. Oi, Beth. Na verdade é o seguinte, eu não tenho assim tanta informação da comprovação. O que eu posso te dizer na pesquisa que eu fiz, olhando as fichas criminais de 2010 até 2015, então, todo esse período, que as pessoas que cometeram crueldade animal tinham muito menos instrução do que as outras, com até 4 anos de ensino formal. Não posso dizer que elas não estudaram por um déficit mental ou cometeram crueldade animal por um déficit mental. O que eu posso afirmar, pela pesquisa que eu fiz, com os pesquisados, que o nível formal de instrução era baixíssimo. Então, famílias degradadas, com vários crimes e pouca instrução, porque a família, na verdade, não está preocupada em manter uma criança na escola. Criança na escola, instrução, boas pessoas, menos crimes, né? Um ambiente familiar muito mais adequado. Então, é o que eu consigo te falar com base nas pesquisas que eu toquei. O Diogo Amorim. Professor, o que dizer do trabalho em matadouros? Você acha que pessoas que trabalham nesses ambientes também podem possuir uma probabilidade de realizar violência doméstica? Olha, eu nunca consegui confirmar isso, mas eu já ouvi dizer de muitas pessoas que trabalham em criadouros que eles não suportam, com o tempo, eles passam a não suportar mais esse tipo de trabalho. Eles se sentem muito insensíveis com a vida, porque em que pese os matadouros utilizarem para serem regulares os métodos aprovados legalmente, que é o abate humanitário, né, que é a aplicação de um dardo na cabeça do animal, de modo que ele fique insensível, tem um momento da sangria, que se corta o sangue, se corta veias, etc. A Pauliane está até mexendo, né? Eu estou evitando de falar atos terríveis aqui. E as pessoas que fazem isso com o passar do tempo, vão fazendo isso de forma mecânica, vão se transformando em pessoas muito mais insensíveis. Tá? Agora, nunca vi de fato, que alguém tenha se transformado num criminoso. Tenho uma notícia, tá? Eu estou dando um spoiler aqui porque eu realmente não sei se é verdade, que aquele criminoso aqui do parque, aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome do parque, matou várias pessoas, ele talvez tivesse trabalhado num abatedouro. Mas é difícil de dizer que esta é a grande relação que criou essa pessoa que hoje, inclusive, está presa lá. Tá? Eu acho que precisávamos fazer um pouco mais de pesquisa em relação a isso. Mas que eu tenho notícia é que as pessoas, com o tempo, elas querem sair porque elas começam a se tornar, elas sentem que estão se tornando pessoas insensíveis para a vida por conta da quantidade de bichos, de degolas que elas têm que fazer nos abatedouros.
Ah, Bom, Maníaco gente. Maníaco do Parque. Isso mesmo, obrigado. Para quem escreveu foi a Manuela, o Henrique. Então tá. Bom, gente, então a gente já encerrou aqui as perguntas. Se alguém quiser fazer mais uma, mas eu acho que até pelo tempo, eu achei que era uma pergunta. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Robs, por ter disponibilizado esse tempo para falar aqui com a gente. A palestra foi maravilhosa, como sempre, né? Muita explicação, a gente teve muito conhecimento, né? Eu espero que as pessoas levem isso para dentro dos seus lares e propaguem, né? Porque eu acho que é importante, sim, né, a sociedade ser fiscal dessa nova lei. Não adianta a gente ter uma lei se ninguém faz nada para que para que essa lei ela realmente, né, ocorra, ou que as pessoas cobrem, né, alguma atitude. É igual a gente falou, a gente comentou, né? Realmente é uma lei especista, né, contempla só cachorro e gato. Mas, dado o momento, eu vou falar a verdade, que eu achei que eu não fosse estar viva para assistir uma mudança na nossa legislação, para falar a verdade, pelo atual contexto. Né? Eu sou, assim, muito positiva, e a doutora Ana Paula participou muito, assim, para poder, engajou bastante lá em Brasília e fez grupo, né? Porque a gente sabe da importância, a gente que está nessa linha de frente, sabe que nada acontece, né? A não ser as ações judiciais, que é um outro tipo de demanda que a gente tem para poder realmente sensibilizar as pessoas, né? E fazer que elas paguem. A gente não tinha nada para trabalhar, né, na realidade. A gente tinha uma lei que não funcionava, uma lei de muitos anos atrás, né? Que antes que o cachorro e o animal era considerado um objeto, ficava lá de fora, hoje ele veio para dentro dos lares, né? E é importante, sim, essa evolução, mesmo que seja para cachorro e gato, a gente trabalhou, a gente lutou para que essa lei fosse aprovada, e quando foi, assim, eu vou falar a verdade, eu chorei, porque eu falei, eu não acredito. Né? Mesmo que seja o cachorro e o gato, a gente começa no cachorro e o gato, né? E depois a gente vai abarcando todos os animais. Quem está nessa luta, lógico que torce para que todos os animais sejam contemplados, né? Mas a gente sabe que nosso atual momento, isso não iria acontecer. Eu vou falar a verdade que eu não esperava que fosse ser por agora também. Eu fiquei até surpresa, né, de ter realmente acontecido. Então, assim, eu quero te agradecer demais, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né, tirando aí um tempinho de sua noite para aprender um pouquinho sobre o direito animal, né, para a gente poder passar esse conhecimento, que eu acho que é isso que né, nesse momento atual que a gente está vivendo da pandemia, a gente está tendo até um ganho, né, eu consegui fazer uma pós, então, assim, eu acho que abriu para os estudos, né? E a gente está tendo a oportunidade de participar do que a gente não poderia antes. Então, assim, eu acho que foi um ganho de uma coisa tão ruim, criou algumas coisas boas. E eu quero muito te agradecer, muito obrigada, e agradecer a cada um de vocês que está aqui. Lembrando que amanhã tem mais, né? Amanhã o doutor Yuri vai falar um pouquinho da advocacia animalista, né? Que é esse novo ramo do direito, né, para as pessoas aprenderem um pouquinho como que é o dia a dia do advogado animalista. Então, quero agradecer a todos, muito obrigada e uma ótima noite para todos vocês. Lembrando que a lista de presença está aqui no chat, né, e frisando que tem que ter 4 presenças para poder ter acesso ao certificado. Muito boa noite, gente. Muito obrigada, Robson. Se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer também a ESA. Nossa, olha, eu estava esquecendo, por disponibilizar esse canal, né, e ceder essa semana para acontecer essa semana do direito animal, porque eu acho que é um começo, né? Antes era muito difícil, vou falar a verdade, assim, que tudo que eu tive de conhecimento sobre o direito animal, eu paguei, né? Eu comprei livro, eu paguei pós-graduação, e hoje a gente está tendo um acesso gratuito, as pessoas têm que aproveitar, né, Robs? Porque, assim, tudo a gente pagou. Hoje as pessoas estão tendo esse acesso gratuito. Então, gente, aproveitem um momento. Bom, na verdade, eu queria, então, agradecer, Pauliane, de coração pela oportunidade.
agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir. O Fica Aqui um convite a todos para que aqueles que tenham interesse pesquisem o assunto, se aprofundem, tenham coragem de escrever uma nota qualquer para ser divulgada sobre a ampliação da proteção dos animais, se dediquem um pouco a estudar um pouco esse assunto e não só ficar repicando as coisas, né? Como qualquer pesquisador, é importante a gente entender os fenômenos e tentar imaginar a forma de combatê-los, né? A diferença dessa causa com as outras causas, não que as outras não sejam, mas essa causa é causa de coração. Então, é aquela que a gente tem questão de lei, etc. e tal. Por exemplo, eu estou fazendo vou dar um spoiler aqui, mais um, né? Eu estou terminando de fazer uma pesquisa de atos de crueldade animal praticados no estado de São Paulo no período de pandemia. E aumentou, viu? Já posso falar para vocês que aumentou quase 14% em relação ao ano passado. Porque eu me interesso por esse assunto e esse assunto chama a atenção das pessoas para sensibilizá-las. Então, não é questões ideológicas que todos nós temos, né? Falar vamos proteger os animais para esse grupo que está assistindo aqui, ninguém vai falar nada. Todo mundo quer proteger, mas cada um tem a sua estratégia. A minha estratégia é pesquisar, é divulgar por meio de conhecimentos que tenham metodologia de forma correta, não é achismo, né? Toda vez que me propõe, vamos fazer algo que tem um achismo, eu não avanço. Então, isso são sugestões que eu dou para que aqueles que tenham interesse, e isso é muito importante para a proteção animal, passem a estudar esse assunto, né? A OAB de Goiás está permitindo aí um acesso a pessoas fantásticas, menos eu, né? Todos os outros professores são fantásticos e aconselho a todos que assistam, porque a doutora Pauliane sabe bem escolher as pessoas que ela convida, tá bom? Então, quero agradecer a todos, agradecer mesmo pela paciência. Tem alguém perguntando se eu tenho Instagram? Não tenho Instagram. Não tenho Instagram. A Pauliane fala para eu abrir, eu não tenho Instagram. Tenho só Twitter e Vivino, para quem gosta de vinho, tá? Só isso. Como que a pessoa vive sem Instagram, gente? Façam o Instagram. Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tá bom? Gratidão muito obrigada, é minha pela gente. oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos e até amanhã, gente. Lembrando que amanhã tem mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.